Boa noite, povo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo entre agora na sua casa, alcance cada pessoa da sua família. Visite o seu corpo cansado, acalme os seus pensamentos e repouse profundamente sobre o seu coração. Hoje é terça-feira, dia 4 de agosto de 2026. Celebramos a memória de São João Maria Vianney, presbítero conhecido como Santo Cura d'Ars, um homem simples, humilde, inteiramente dedicado à oração, à Eucaristia, à reconciliação e ao cuidado das almas. E nesta noite, antes de fechar os olhos, eu quero convidar você a fazer algo muito importante. Parar por alguns minutos e olhar não apenas para aquilo que aconteceu ao seu redor, mas para aquilo que aconteceu dentro de você. Porque há dias em que o corpo chega cansado, mas o coração chega ainda mais cansado. Há dias em que a gente consegue terminar todas as tarefas, responder todas as mensagens, cuidar de todos, resolver o que era urgente. Mas quando a casa fica silenciosa, percebe que algo dentro da alma continua ferido. Talvez você tenha passado o dia tentando parecer bem. Talvez tenha conversado, trabalhado, servido, ajudado outras pessoas e até sorrido, mas por dentro carregou uma palavra que machucou você. Talvez alguém tenha julgado suas intenções. Talvez tenham falado de você sem conhecer a sua luta. Talvez você tenha sido tratado como se aquilo que fez com amor não tivesse valor. Ou talvez o peso desta noite não tenha vindo das palavras dos outros, talvez tenha vindo das suas próprias palavras e daquilo que você disse no calor da raiva, da resposta dura que deu, da impaciência com alguém que não tinha culpa, da crítica que fez, do pensamento que alimentou, da culpa por perceber que mais uma vez você agiu de uma maneira diferente daquela que desejava. Eu não sei exatamente de onde você está ouvindo esta oração. Talvez esteja na cama com o celular próximo ao travesseiro. Talvez esteja terminando o trabalho. Talvez esteja no ônibus, no hospital, na cozinha. Ou em um quarto onde você finalmente conseguiu ficar sozinho. Mas eu sei de uma coisa, Deus conhece o lugar interior de onde você está ouvindo. Ele conhece a ferida que ninguém vê. Conhece a pergunta que você não consegue fazer em voz alta. Conhece a confusão dentro da sua mente. Conhece o medo de estar se afastando dele. E eu quero dizer algo com muita serenidade ao seu coração. Você não chegou até esta oração por acaso. Talvez o Senhor tenha trazido você até aqui porque deseja tocar exatamente naquilo que você tentou esconder durante todo o dia. Antes de continuarmos, deixe o seu gostei como um gesto de evangelização. Quando você faz isso, esta oração pode alcançar alguém que está terminando o dia com o coração pesado e precisa escutar uma palavra de Deus. E escreva nos comentários com fé: Senhor, purifica o meu coração. Escreva como quem abre uma porta. Escreva como quem permite que Jesus entre em lugares que ficaram fechados por muito tempo. A liturgia desta terça-feira começa com uma palavra muito forte do profeta Jeremias. O povo estava ferido. Jerusalém estava destruída. As consequências dos erros, das infidelidades e das escolhas erradas eram profundas. E Deus diz: incurável é a tua ferida, maligna é a tua chaga. À primeira vista parece uma palavra dura. Parece que Deus está apenas apontando aquilo que está quebrado. Mas precisamos continuar ouvindo, porque o mesmo Senhor que revela a gravidade da ferida é aquele que anuncia a reconstrução. Ele promete restaurar as tendas de Jacó, promete reconstruir a cidade sobre as ruínas, promete fazer renascer a alegria e a ação de graças. Isso nos ensina algo essencial. Deus não mostra a ferida para humilhar, Ele mostra para curar. Deus não ilumina aquilo que está escondido para condenar você. Ele ilumina porque não quer que a dor permaneça escondida para sempre.
Talvez exista dentro de você uma ferida que parece antiga demais, uma situação que começou há muitos anos, uma rejeição na infância, uma palavra de alguém da família, uma traição, uma perda, um abandono, uma injustiça, uma experiência que mudou a maneira como você se enxerga. Você tentou seguir em frente, aprendeu a trabalhar, a sorrir, a cuidar da família, a assumir responsabilidades, mas aquela ferida continuou influenciando suas decisões. Talvez você tenha se tornado desconfiado porque um dia confiar doeu. Talvez tenha aprendido a atacar antes de ser atacado. Talvez tenha dificuldade de receber amor porque no fundo acredita que será abandonado novamente. Talvez tenha se acostumado a dizer que não precisa de ninguém, quando na verdade apenas tem medo de precisar e se decepcionar. Nesta noite o Senhor não está acusando você, Ele está dizendo: eu vejo a sua ferida. E quando Deus vê Ele, não passa adiante. Quando Deus toca, não é para aumentar a dor, é para iniciar uma restauração. O Salmo de hoje proclama que o Senhor olhou do alto do seu santuário e ouviu o gemido dos cativos. Que palavra bonita para esta noite. Deus escuta o gemido. Nem toda oração é feita com frases bonitas, nem toda oração possui começo, meio e fim. Às vezes a oração é apenas um suspiro, é uma lágrima silenciosa, é alguém deitado olhando para o teto e pensando: meu Deus, eu não sei mais o que fazer. É uma pessoa sentada no banheiro tentando respirar antes de voltar para perto da família. É uma mãe que espera todos dormirem para chorar. É um pai que não conta para ninguém o medo de não conseguir sustentar a casa. É alguém que recebeu uma notícia difícil e não sabe como falar sobre isso. Deus ouve esse gemido. Ele não exige que você organize a sua dor antes de apresentá-la. Ele não pede que você entenda tudo. Ele não espera que você encontre palavras perfeitas. São João Maria Vianney passava muitas horas diante do sacrário porque compreendia que a presença de Deus alcança lugares onde as palavras humanas não conseguem chegar. Ele dizia com a própria vida que estar diante de Deus já é uma forma de oração. Talvez hoje você não consiga dizer muitas coisas. Permaneça, fique aqui. Deus entende o que existe por trás do seu silêncio. No Evangelho segundo São Mateus, os fariseus e mestres da lei aproximam-se de Jesus para questionar por que os discípulos não seguiam determinadas tradições relacionadas à purificação das mãos antes das refeições. Jesus chama a multidão e ensina: não é aquilo que entra pela boca que torna o homem impuro, mas o que sai da boca. Cristo não está dizendo que os gestos exteriores não possuem importância. Ele está nos convidando a ir mais fundo. É possível cuidar da aparência e esquecer o coração? É possível parecer correto por fora e alimentar dureza por dentro? É possível cumprir práticas religiosas e tratar mal as pessoas dentro de casa? É possível rezar e ao mesmo tempo ferir alguém com palavras? É possível falar de Deus e guardar ressentimentos que envenenam a alma? Jesus nos chama para uma fé que não seja apenas exterior. Uma fé que alcance o modo como pensamos, falamos, reagimos e tratamos aqueles que estão próximos. E isso exige coragem. É mais fácil lavar as mãos do que permitir que Deus purifique o coração. É mais fácil corrigir o comportamento dos outros do que admitir aquilo que precisa mudar dentro de nós. É mais fácil apontar a falha de alguém do que reconhecer que também carregamos orgulho, impaciência, ciúme, vaidade, julgamento e ressentimento. Talvez você tenha chegado até esta oração pensando em tudo que outra pessoa fez contra você. E sim, pode ser que você tenha sido ferido de verdade. Pode ser que tenha sofrido uma injustiça. Pode ser que alguém tenha ultrapassado limites.
Deus não está pedindo que você finja que nada aconteceu, mas Ele quer impedir que o mal recebido se transforme em mal oferecido. Ele não quer que a ferida do outro se torne veneno dentro de você. Jesus também diz que toda planta que não foi plantada pelo Pai será arrancada. Há pensamentos que cresceram dentro de nós, mas não foram plantados por Deus. A ideia de que você não possui valor não foi plantada por Deus. A certeza de que nunca será amado não foi plantada pelo Pai. A voz que diz que sua vida não tem mais solução não vem do Senhor. A comparação que faz você desprezar a própria história não foi semeada por Deus. A vergonha que paralisa e impede você de se aproximar da misericórdia não foi plantada pelo Pai. Nesta noite, Jesus quer arrancar essas raízes, não arrancar você, não destruir a sua história, não eliminar a sua personalidade. Ele quer arrancar tudo aquilo que cresceu em você, mas não nasceu do amor de Deus. Talvez alguém tenha colocado um rótulo sobre a sua vida. Disseram que você era fraco, disseram que nunca chegaria a lugar algum, disseram que você era difícil de amar, disseram que nada do que você fazia era suficiente, e você acreditou. Aquela palavra entrou, encontrou espaço e começou a criar raízes. Hoje o Senhor diz: essa planta não foi colocada por mim. Deus chama você de filho, Deus chama você de filha. Deus vê a possibilidade onde os outros viram apenas fracasso. Deus enxerga uma obra em construção, não uma história terminada. São João Maria Vianney encontrou muitas dificuldades no caminho até o sacerdócio. Sua formação acadêmica foi marcada por limitações. Ele teve dificuldades com os estudos e poderia ter acreditado que não era capaz. Mas Deus não escolheu aquele homem por causa da aparência exterior, do prestígio ou da facilidade intelectual. Escolheu um coração disponível. E através daquele sacerdote simples, incontáveis pessoas encontraram reconciliação, esperança e retorno à fé. Isso significa que Deus pode usar justamente o lugar onde você se sente pequeno. Aquilo que você considera limitação não impede a graça. O seu passado não impede a graça. A sua fraqueza não impede a graça. O que impede a transformação é fechar o coração e recusar a luz. Mas você está aqui, você permaneceu, você está ouvindo. Isso significa que existe dentro de você um desejo de recomeçar. Agora, onde estiver, respire profundamente. Se puder, coloque a mão sobre o coração, não tenha medo de olhar para dentro. Jesus não está aqui para humilhar você, Ele está aqui para curar. Vamos rezar. Senhor meu Deus, meu Pai, meu Salvador, nesta noite eu me coloco diante de Ti. Eu não quero esconder aquilo que existe dentro do meu coração. Tu conheces os meus pensamentos, conheces as minhas intenções, conheces as palavras que eu disse e também aquelas que tive vontade de dizer. Conheces os sentimentos que tentei controlar. Conheces a raiva, a tristeza, o medo, a frustração e o cansaço. Nesta noite eu abro meu coração diante de Ti. Obrigado, Senhor, por ter me sustentado durante este dia. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado porque mesmo quando eu não percebi, a Tua misericórdia me acompanhou. Obrigado pelas pessoas que me ajudaram. Obrigado pelo alimento, pelo trabalho, pela casa e por cada pequena proteção que talvez tenha passado despercebida. Obrigado porque eu cheguei até aqui. Se estou cansado é porque atravessei o dia. Se estou ferido é porque ainda tenho um coração capaz de sentir. Se estou buscando a Tua presença é porque a Tua graça continua me chamando. Eu entrego a Ti tudo o que aconteceu nesta terça-feira. Entrego as conversas, entrego as decisões, entrego as preocupações, entrego aquilo que deu certo e aquilo que não aconteceu como eu esperava. Entrego a palavra que me feriu, entrego a resposta que eu gostaria de ter recebido. Entrego as expectativas frustradas, entrego o peso que trouxe comigo até esta noite. Senhor, perdoa-me.
Perdoa as vezes em que minha boca foi usada para ferir. Perdoa as palavras impacientes. Perdoa as críticas desnecessárias. Perdoa quando falei sem conhecer toda a verdade. Perdoa quando divulguei algo que deveria ter guardado. Perdoa quando usei o silêncio para castigar alguém. Perdoa quando minha voz foi mais dura com as pessoas que mais amo. Purifica minha boca, Senhor. Que minhas palavras sejam instrumentos de paz. Que eu saiba corrigir sem humilhar. Que eu saiba falar a verdade sem crueldade. Que eu saiba permanecer em silêncio quando minhas palavras puderem aumentar uma ferida. Dá-me sabedoria para pedir perdão quando eu estiver errado. Retira de mim o orgulho que impede a reconciliação. Senhor, purifica também os meus pensamentos. Quantas vezes eu julguei uma pessoa apenas por aquilo que vi? Quantas vezes imaginei intenções que talvez nunca tenham existido? Quantas vezes criei histórias dentro da minha cabeça e sofri por coisas que não aconteceram? Liberta-me dos pensamentos repetitivos. Liberta-me da necessidade de controlar tudo. Liberta-me da comparação. Liberta-me da inveja. Liberta-me do desejo de receber a aprovação de todos. Ensina-me a descansar na identidade que recebi de Ti. Eu sou Teu filho. Eu sou Tua filha. Minha dignidade não depende da opinião das pessoas. Senhor, olha para a ferida que existe dentro de mim. Talvez ela pareça incurável, talvez eu já tenha tentado esquecer, talvez eu tenha aprendido a conviver com a dor. Mas hoje eu permito que Tu te aproximes. Toca na lembrança que ainda me faz sofrer. Toca na rejeição, toca na traição, toca no abandono. Toca na palavra que continua ecoando dentro da minha mente. Toca na experiência que mudou a minha maneira de confiar. Eu não quero mais ser governado por aquilo que me feriu. Não quero continuar reproduzindo nas outras pessoas a dor que um dia colocaram em mim. Interrompa esse ciclo, Senhor. Onde existe dureza, planta mansidão. Onde existe medo, planta confiança. Onde existe ressentimento, inicia um caminho de perdão. Onde existe vergonha, coloca dignidade. Onde existe desespero, faz nascer esperança. Arranca de mim toda planta que não foi colocada por Ti. Arranca a mentira de que eu não sou suficiente. Arranca a ideia de que fui esquecido. Arranca o pensamento de que meu futuro já está condenado. Arranca a voz interior que repete apenas os meus erros. Arranca a necessidade de me punir continuamente. Ensina-me a receber a Tua misericórdia. Senhor, eu Te apresento a minha família. Purifica as palavras dentro da nossa casa. Há famílias que se amam, mas se machucam pela maneira como falam. Há pessoas que carregam feridas causadas por frases ditas em momentos de raiva. Cura essas memórias. Dá-nos humildade para pedir perdão. Dá-nos coragem para iniciar conversas necessárias. Dá-nos sabedoria para estabelecer limites sem abandonar o amor. Protege os casamentos, guarda os filhos, abençoa os pais, consola os idosos, orienta os jovens, visita quem está sozinho, traz reconciliação onde ainda existe possibilidade e onde a convivência se tornou perigosa ou destrutiva. Concede proteção, prudência e ajuda adequada. Senhor, abençoa o meu trabalho, abençoa as minhas decisões. Protege-me de ambientes marcados por fofocas, intrigas e injustiças. Não permitas que eu me torne semelhante àquilo que me machuca. Dá-me equilíbrio para trabalhar com honestidade. Concede oportunidades aos desempregados. Abre portas para quem está procurando uma fonte de sustento. Dá sabedoria a quem precisa organizar as finanças. Não deixes faltar o necessário dentro das nossas casas. Abençoa cada projeto colocado diante de Ti. Jesus, visita também a minha saúde. Toca no meu corpo, toca na minha mente, toca nas minhas emoções. Acalma a ansiedade, silencia
o medo do futuro, cura a tristeza escondida, fortalece quem está enfrentando uma enfermidade, acompanha quem espera o resultado de um exame, ilumina os médicos, sustenta os cuidadores, concede descanso a quem está esgotado. Nesta noite envolve cada pessoa que está rezando com a tua presença. Meu Deus, eu te apresento os sacerdotes. Neste dia de São João Maria Vianney, fortalece aqueles que dedicaram a vida ao serviço do teu povo. Guarda-os no corpo e na alma, protege-os do desânimo, da solidão e das tentações. Dá-lhes um coração semelhante ao coração de Cristo, que sejam homens de oração, misericórdia, verdade e serviço. Suscita novas vocações sacerdotais e religiosas. Envia pastores segundo o teu coração. Consola os sacerdotes que estão cansados. Levanta aqueles que enfrentam crises. E ensina-nos a rezar por eles em vez de apenas julgá-los. Senhor Jesus, eu declaro nesta noite que as palavras de derrota não possuirão a última palavra sobre a minha vida. A ferida não será maior do que a tua graça. O passado não será maior do que a tua misericórdia. A opinião das pessoas não será maior do que aquilo que tu dizes a meu respeito. Eu rejeito toda condenação que não vem de Deus. Eu rejeito toda mentira que me afasta da tua presença. Eu rejeito todo pensamento que me faz acreditar que não existe mais caminho. Em nome de Jesus, cai por terra toda palavra lançada para destruir a minha esperança. Cai por terra toda acusação que me impede de recomeçar. Cai por terra toda raiz de amargura. Cai por terra toda necessidade de vingança. Recebo um coração novo, recebo sabedoria, recebo serenidade, recebo coragem para mudar, recebo humildade para reconhecer meus erros, recebo a paz que vem de Deus. Agora respire profundamente mais uma vez. Você não precisa resolver toda a sua vida nesta noite, não precisa mudar tudo de uma vez. Talvez Deus esteja pedindo apenas um passo, uma palavra de perdão, uma decisão de procurar ajuda, um momento de silêncio, uma confissão, uma conversa, uma mudança pequena, mas sincera. São João Maria Vianney não transformou tantas vidas porque possuía grandes recursos. Ele permitiu que Deus usasse a sua disponibilidade. Nesta noite ofereça ao Senhor a sua disponibilidade. Diga: Jesus, eu não estou pronto, mas estou aberto. Eu não entendo tudo, mas quero caminhar contigo. Eu ainda estou ferido, mas permito que tu me cures. Deus ouviu o seu gemido. Deus viu a sua ferida. Deus conhece aquilo que precisa ser reconstruído. E a mesma palavra que revelou a chaga, anunciou também a restauração. A sua vida não termina na ruína. O Senhor ainda sabe reconstruir. Com confiança, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E confiando na intercessão da Santíssima Virgem Maria, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor, eu entrego esta noite em tuas mãos. Guarda a minha casa, protege a minha família, acalma a minha mente, purifica o meu coração, abençoa o meu descanso. Que nenhuma palavra de medo permaneça dentro de mim, que nenhum pensamento de condenação roube a minha paz. Enquanto eu durmo, continua a tua obra, reconstrói aquilo que foi destruído,
cura aquilo que foi ferido, arranca aquilo que não foi plantado por ti, fortalece aquilo que nasceu da tua graça. Eu declaro que esta noite será uma noite de paz. A minha casa está debaixo da proteção de Deus. O meu coração está nas mãos de Jesus. A minha história ainda está sendo escrita. Hoje eu descanso sabendo que Deus ouviu o meu gemido e não desistiu de me reconstruir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários: Senhor, reconstrói a minha vida. Deixe o seu gostei para que esta mensagem alcance mais pessoas e compartilhe esta oração com alguém que esteja carregando uma ferida, uma culpa ou uma luta interior. Talvez essa pessoa não consiga pedir ajuda, talvez esteja esperando apenas um sinal de que Deus ainda se importa. O seu compartilhamento pode ser esse sinal. Que São João Maria Vianney interceda por nós, por nossas famílias, pelos sacerdotes e por todos aqueles que precisam retornar ao coração misericordioso de Deus. Durma em paz. Deus está purificando, curando e reconstruindo você.